O Acelera Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindos a mais um episódio do Acelera Imob especial Loteamentos. Hoje estamos muito felizes porque estamos iniciando a nossa trajetória aqui em São Paulo, né? Então vocês vão ver vários convidados super especiais que vão trazer temas muito importantes, como o tema de hoje, que é um tema que todo loteador acaba passando, né, Myron? É um tema bem polêmico, né? A gente já está conversando um pouco aqui antes e muitos assuntos aí que vai esquentar aí o bate-papo. Acho que tudo que é jurídico acaba sendo um pouquinho polêmico, né? Mas antes da me apresentar, meu nome é Larissa Catalã, sou CEO da Megali Hub, tô aqui com o Myron César aí da MET, Oi, tudo bem, Mob gente? Drive. E lembrando sempre que o nosso marketing já tá me olhando ali para se inscrever no canal. Então, quem aí tá gostando dos nossos conteúdos, da temporada de loteamentos, né? Tá gostando dos convidados que a gente tá trazendo, que hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não deixem de se inscrever, mandar para os amigos, compartilhar, porque assim a gente está levando esse conhecimento, esse conteúdo que é tão rico, de gente que vive o mercado, para outras pessoas também. E agradecer também aos nossos patrocinadores, em especial o Fabrício Gurgel, que é coordenação, então tá precisando aí de uma coordenação aí bom demais, que a gente conhece eles de perto, então são mineiros como a gente, muito talentosos. Contratem aí a Fabrício Gurgel, que vocês vão gostar. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, que tem um currículo extenso aqui, Kelly Durazo, seja bem-vinda ao Acelera Imob. Obrigada, prazer. Kelly, vou te apresentar aqui muito rapidamente, porque igual a gente falou, seu currículo é grande. Kelly é da Durazo Advogados, tem mais de 20 anos de experiência com grandes loteadoras, incorporadoras, mineradoras, presidente da Comissão de Loteamentos da OAB São Paulo, coordenadora da Comissão de Loteamentos e Comunidades Planejadas do Ibradim e conselheira jurídica da Elo, Secov e Sebic, ou seja, realmente está vivendo o mercado, né, Kelly? Muito, muito, muito. E tem que ter bastante energia para viver esse mercado, né? Tem que Com ter tantas mudanças. muitas. É um prazer estar aqui, viu, pessoal? Ai, que bom, Kelly. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, que é sobre inadimplência, né? Que é algo que todo loteador, se não passou, vai passar, né? Em algum momento. E hoje até brinquei aqui que eu vou estar como curiosa. Então, já vão mandando as perguntas aí também pra Ana, lá no nosso grupo, que a gente também vai trazendo essa curiosidade de vocês. Mas o Myron tá aqui representando hoje vocês, loteadores, e as dores aí, né, da inadimplência. Isso aí. Kelly, vamos começar, né, pela dúvida do início. Qual o melhor modelo de contrato para se fazer, para poder, quando tiver uma inadimplência, ser mais fácil ali, o loteador tá fazendo a retomada? É o modelo com alienação fiduciária, apenas registrando o contrato? Fala um pouquinho pra gente dos dois modelos e qual que você indica aí para cada situação. Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, eu acho que depende do que o loteador quer preservar mais. Obviamente, em questão de segurança jurídica, o melhor modelo disparado é a alienação fiduciária, a venda com alienação fiduciária. Mas você tem que levar o contrato a registro. E levar o contrato a registro implica em recolher o ITBI, que o comprador que deveria recolher, né? Mas muitas vezes ele não recolhe. Então, nos meus contratos, eu coloco que se ele não recolher num determinado prazo, eu, loteador, vou recolher e vou descontar dele, e levar registro, porque de nada adianta eu fazer um contrato com uma alienação fiduciária e não registrar, porque na hora que eu for executar, eu tenho que ter o contrato registrado. Uhum. Então, hoje, nós temos o compromisso de compra e venda previsto na 6766, que muita gente não sabe, mas ele também é passível de... vou falar retomada, mas é passível de cancelamento face à inadimplência e é passível de cancelamento pela via extrajudicial, né? Então, desde a Lei 6766 de 79, a gente tem a possibilidade de retomar um lote, se ele tiver inadimplente, pela 6766, de forma extrajudicial. E eu faço muito isso no escritório. Então, aqueles loteadores que preferiram vender com compromisso de compra e venda por ser mais barato, por não ter que recolher ITBI, a gente, então, faz um registro a verbação, na verdade, desse contrato na matrícula do imóvel. Ele ficando inadimplente, a gente consegue, aí, através do cartório de imóveis, soltar a notificação e cobrar a dívida. E, se ele não pagar, o lote vai ser destratado e retomar para a loteadora. O que você vê muito na prática? Você vê que, realmente, os loteadores chegam a registrar o contrato de alienação fiduciária quando chega para você, né? Kelly, estou aqui com 30 clientes aqui inadimplentes, preciso retomar esses lotes.
Aí quando você vai analisar a documentação, em qual estágio que o loteador tá? Você vê que ainda continua muito contrato de gaveta ou muitos já estão realmente já registrados? Olha, o que a gente sugere é que se registre, mas espere um tempo para amadurecer, né? Então, para aquele cliente de fato saber que vai continuar com lote, porque a gente sabe que tem muita venda na emoção e a pessoa acaba não ficando com lote, depois de 3 meses fica inadimplente. Então, assim, esperar pelo menos uns 4 meses, 5 meses ou 6 meses, que é o limite que eu acho razoável, e registrar. Mas a sua pergunta, muito pertinente, ninguém me ouve, né? Existe o conselho, né? Existe o conselho jurídico do que deveria ser E feito. a prática, né? E a prática, né? Então, assim... E você tem que resolver a prática, né? E eu tenho que resolver a prática. Só que o que é muito ruim? É muito ruim porque se a pessoa vai pedir... se você vai tentar cobrar e ele entra antes com o pedido de distrato na justiça e não tiver registrado, a chance dele conseguir ter uma sentença positiva para o lado dele é muito maior, né? Inclusive, tem uma discussão na alienação fiduciária. Teve um tema 1058 que foi julgado pelo STJ, dando validade à alienação fiduciária. Então, se eu tiver um contrato com venda com alienação fiduciária, o que vale é a lei 9.514 e a retomada, o leilão, e não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo que mande para leilão e ele não tenha um valor a receber do que ele pagou, né, descontando a multa, está ok, não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Mas o grande problema é que esse tema, que foi um tema repetitivo, ele saiu meio de perna quebrada. Então, o entendimento é que a loteadora já deve, além de estar registrado, o entendimento é que o devedor já deve estar constituído em mora. Então, a gente percebeu um movimento dos clientes entrando com ação, mesmo com registro, mas não tinha sido constituído em mora, pedindo a rescisão do contrato e querendo que aplicasse o Código de Defesa do Consumidor. Nossa. E aí, o que acontece se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Eu tenho que devolver, sei lá, 90%, 80% do que ele pagou. Mas esse vai ser um tema que vai ser decidido agora de novo, mas a gente já teve julgados do STJ que não foram temas, falando que eu não precisava, de fato, já ter constituído em mora, então estava valendo alienação fiduciária. Hoje, no nosso escritório, a gente não perde, assim, pensando no lado de loteador, eu não advogo para consumidor, eu só advogo para loteador e incorporador. Então, a gente não perde no tribunal. Às vezes ainda tem um juiz de primeira instância que dá uma escorregada, mas na segunda instância a gente ganha todos os processos para aplicar a retomada extrajudicial da 9.514. Então, realmente, ela é muito mais eficaz e muito melhor para quem está executando, desde que esteja registrado. Se ele não tiver registrado, ele vai ser considerado pelo judiciário como se fosse um compromisso normal e vai aplicar as regras da lei do distrato, que foram rasgadas recentemente pelo STJ, pela terceira turma, né? E a gente aí vai ter um longo caminho para decidir de fato, porque as decisões do STJ estão contraditórias quanto à lei do distrato. A terceira turma entende que ela é abusiva e a quarta turma entendeu que pode se aplicar do jeito que está. Então, a gente está num limbo aí, né? Se você for loteador, a gente reza para o seu recurso, se for no STJ, cair na quarta turma e não terceira. É muito triste, né? Porque a gente passou aí os anos de 2016, 2017, 2018, que teve, né? A crise no Brasil e as consultoras tiveram esse problema de muito distrato, porque na época ainda tinha, eu lembro de incorporações, a avaliação do crédito do cliente era após a entrega do imóvel. Sim. Então, as consultoras até dos apartamentos verticais, o cliente estava pagando ali a entrada, na hora de fazer o financiamento bancário, a ficha dele não aprovava, e aí tinha que fazer o distrato, e o distrato estava sendo considerado a questão da lei do consumidor. Então, a gente teve construtoras lá em Minas, lá, que realmente, tipo, sim, passaram apertado, dificuldade, e a gente comemorou muito a lei, porque não existia, né, nenhuma regra, de fato, não falando de distrato. A gente conseguiu isso com tanta dificuldade, e hoje a gente vê que uma lei que foi, né, votada no Congresso não está sendo respeitada. É muito triste para a gente estar empreendendo, né? Porque a gente teve o trabalho todo, né, do legislativo, né, o trabalho aí de participação, inclusive, dos consumeristas, né? Mas o fato é que teve o trabalho legislativo, existe a lei, não existe nenhuma ação visando decretar inconstitucionalidade dessa lei, ou seja, ela está válida. Uhum. Mas aí vem o judiciário aplicando, né, erroneamente o que o artigo 413 do Código Civil fala, porque o artigo 413, a base que eles usam para anular a cláusula, né, para invalidar, na verdade, não é anular, invalidar a cláusula, é de que
tem uma onerosidade excessiva. Então, eles falam, existe uma onerosidade excessiva, mas a doutrina, ela entende que para existir a onerosidade excessiva, tem que existir uma justificativa na decisão. Só que nenhuma decisão, seja do tribunal, seja do STJ, analisou o caso concreto de ver de fato quanto a pessoa pagou, se essa multa é excessiva. Não analisou. Eu fiz um estudo há 2 anos atrás, uma jurimetria, eu analisei várias decisões no Brasil. E assim, as multas, quando eles diminuem o que está previsto na lei do distrato, e eles aplicam 10%, né, somente 10% de retenção, a gente teve multas que chegaram assim, a R$300. Então, quer dizer, o loteador, né, a pessoa desfaz o contrato, e aí o loteador recebe de multa R$300. Nossa. Então, assim, tem muita gente que defende, não é justo 10% de multa do valor do contrato, porque, assim, o grande problema hoje é que a regra do distrato para loteamento é diferente da regra do distrato para incorporação. Né? Enquanto na incorporação a gente tem 25% ou 50% de retenção, se tiver o patrimônio de afetação, do valor pago, no loteamento a gente tem sobre o valor do contrato. Eu queria perguntar, que talvez seja algo meio de leiga, mas eu tô representando quem tá começando também. Claro. Então, explica pra gente as diferenças desses modelos. Eu entendi que a alienação é bem melhor, né, em termos de segurança pro loteador, mas quais são as desvantagens e as vantagens de cada modelo de contrato para esse loteador que tá começando agora? Larissa, sua pergunta ela é ótima, porque assim, você sabe que no escritório, às vezes eu me deparo com advogados meus que não sabem a diferença, né? Então, quando eu dou aula, eu tento assim, eu dou muita aula, né? A gente dá bastante aula aí no Brasil inteiro sobre loteamento e tal. E eu tento deixar isso muito claro, porque assim, se não entender isso, gente, não dá para continuar. Assim, tem que entender a diferença, né? E claro que é um pouco de jurídico, mas eu vou tentar explicar aqui bem fácil, né? O contrato de compra e venda, ele é um contrato preliminar. Ele é um contrato preliminar. Eu não transfiro a propriedade, porque ele continua no nome do loteador. Por isso que o loteador tem muito problema com débito de IPTU, né? Porque o lote ainda é meu. Mas ele tá assumindo essa conta, né? Então, o cliente deveria assumir esta conta, mas se ele não transferir o lote para o nome dele, porque algumas prefeituras não deixam, o Código Tributário Nacional fala que eu posso cobrar o IPTU tanto do proprietário quanto do possuidor. E a prefeitura, muito maldosa às vezes, em vez de cobrar antes do possuidor, vai lá e cobra do proprietário. Então, isso é o compromisso de compra e venda. O imóvel ainda é do loteador, fica na matrícula do imóvel o nome do loteador, tem uma verbação lá que eu fiz a venda para a Larissa de um lote. Se a Larissa ficar inadimplente, este lote vai ser retomado de acordo com as regras da lei do distrato. Quando a Larissa pagar, eu vou ter uma escritura definitiva de compra e venda para o seu nome, e o lote vai ser seu e você vai registrar na matrícula. Lembrando que na lei 6766, no artigo 26, existe uma previsão de que eu não preciso fazer a escritura definitiva. Se eu tiver a prova de quitação, eu posso averbar a prova de quitação e transferir a titularidade para você. Tá? Então, esse é o compromisso de compra e venda. A alienação fiduciária, que ela veio na Lei 9.514, né? Que depois que ela veio foi maravilhoso, o mercado deslanchou, as operações de securitização e tal. O que ele fala? A alienação fiduciária ela é a garantia. Então, eu gravo, né? Eu tenho uma garantia de que o crédito vai ser pago com a alienação fiduciária. Então, é uma transferência definitiva. O meu instrumento, ele chama instrumento particular de escritura, né? Por quê? Porque eu transfiro a propriedade para você. E essa escritura que eu faço de modo particular, ela tem força de escritura pública, porque assim a lei previu, né? Então, a lei prevê no artigo 38 que é uma escritura, um instrumento particular com efeito de público, onde eu transfiro a propriedade. Né? Então, para eu fazer essa operação de garantia com alienação fiduciária, eu, que sou a loteadora, transfiro o lote para você. O lote vai ser transferido para você, já vai estar no seu nome no cartório de imóveis, e a gente vai averbar lá, vai gravar que existe uma dívida, que se você não pagar, eu vou retomar de acordo com a 9.514. Tá? Então, essa é a diferença. O compromisso de compra e venda vai continuar em nome do loteador. A alienação fiduciária, eu transfiro, morreu para mim, não tem como desfazer o negócio. Por isso que muita gente fala, eu quero devolver o lote. Não dá. Qual que é a forma de transferência de propriedade no Brasil, né? Ou eu compro, ou eu recebo em doação.
Eu transfiro a propriedade ou recebendo um inventário, mas é uma forma de transferência da propriedade. Se eu vendi para você, Larissa, como que você vai me devolver? Não tem como. Eu vou destratar? Tem uns juízes aí por aí que até eles dão sentença para destratar, mas isso É um ato juridicamente consolidado, né? não existe, juridicamente não deveria existir. Então, se a pessoa quer destratar, o que a gente faz no escritório? A gente faz muita retomada de alienação fiduciária, para alguns fundos de investimento também. A gente faz a recompra. Então, a loteadora tem que recomprar esse lote, né, e pagar o ITBI de novo. Nossa. E a gente desconta desse cliente, se for o caso. O que a gente tá voltando de novo na prática, a dificuldade grande do loteador é isso, né? Porque o comercial vai cobrar muito do loteador. Se você dificultar muito o processo, as vendas vão ser mais lentas, porque quando você... Encarecer também o processo. Encarece, você jogar para ele pagar, né? Eu participei de um lançamento de uma incorporadora consolidada no Brasil que colocou no processo que, além da entrada, né, de 15%, teria que pagar também a taxa de transferência para adquirir o terreno. Isso em Minas Gerais. E alienação fiduciária. Então ela já fez. E lembrando que em Minas, até hoje, você não consegue fazer, eu vou comentar aqui, mas você não consegue fazer alienação fiduciária por instrumento particular. Ainda está nesse formato lá, né? Você tem que fazer a escritura e depois todos os registros. Então você tem que pagar a escritura. Mas tem que fazer a escritura. É. Não, porque o Brasil inteiro, gente... Posso explicar aqui agora? Pode. Claro. É assim, olha, é um absurdo o que aconteceu em Minas. E a gente lá da Elo também está acompanhando, enfim. O que aconteceu em Minas? O TJ de Minas soltou um provimento que esse artigo 38 da lei que fala que o instrumento pode ser feito por um instrumento particular, ele não valia para a loteadora, só valia para a SFI. Aí a gente teve um processo de controle administrativo que a Alessat, uma empresa lá de Minas, entrou contra o TJ de Minas e estava indo super bem o julgamento. Aí eles levantaram a informação que no Brasil inteiro só tinham 2 estados ou 3 que não podia ter, que tinha esse mesmo provimento, que era Bahia e Piauí, salvo engano. E estava caminhando super bem o processo, com voto favorável, que o Brasil inteiro pudesse, então, ter alienação fiduciária para instrumento particular, inclusive Minas, ia cair esse provimento. E aí mudou, não sei o que aconteceu, o processo ficou suspenso 2 anos, mudou o relator, anularam o processo inteiro e começou de novo. E aí o ministro Salomão, na época, julgou que o Tribunal de Minas tinha razão. Então, em junho, salvo engano, junho de 2024, decidiu-se, então, que cada estado ia regulamentar da sua maneira e aí permaneceu a decisão de Minas. Nossa. E aí não acabou por aí. Depois de 3 meses, o Colégio Notarial do Brasil entrou pedindo para que essa decisão do ministro Salomão fosse para o Brasil inteiro aplicada. Ou foi na mesma época, não me lembro muito bem. Não, acho que foi depois de um mês, enfim. E aí começou a valer isso para o Brasil inteiro. E aí teve uma decisão... Aí teve uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes num processo que entraram no STF, falando que deveria voltar de forma anterior, mas de forma geral para o Brasil, falando aqui para o Brasil inteiro. A própria AGU, Procuradoria, entrou pedindo a nulidade desse julgamento por questões técnicas, já que gente, a regra, para quem não é advogado, explicando bem fácil, a gente tem uma pirâmide. Constituição Federal, leis, atos normativos do CNJ, do TJ. Um ato do CNJ ou do TJ não pode anular o que está na lei. Se você não concorda com a lei... Mude a lei. Mude a lei, né? Então, o ato do ministro Salomão veio regulamentar de perna quebrada, já que tecnicamente não está certo, a lei, não pode. E aí agora, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, o ministro Campbell assumiu o CNJ e liminarmente anulou esse provimento que falava isso do CNJ. Só que aí, respondendo sobre Minas, eu não sei se Minas está seguindo o que o ministro Campbell anulou de forma geral, porque, em tese, está anulado os provimentos, mas o provimento de Minas ainda continua. No meus processos lá, a gente tem que fazer a escritura... Então, ainda está... E a outra questão, né? São 2 taxas, né? Como é a troca de titularidade da propriedade Isso. e a verbação da alienação. Então, Isso. Você vai pagar 2 taxas na escritura e 2 taxas no registro. Então, isso carece muito o processo. Saiba que a taxa da averbação tem um certo desconto porque é alienação fiduciária, não pode cobrar cheio. Você cobra cheio a transferência da propriedade
E o ITBI você tem que pagar, obviamente, né? E você vai ter um valor lá, um descontinho na Mas averbação. fica mais caro do que... Muito mais caro. O Muito compromisso mais de compra e caro. venda você não paga nada. Você assina o compromisso e a verba só. Então, né? sim, tá chegando a ser 6% do valor do Então, imóvel. é muito caro, Então, tipo né? assim, então a entrada... Dificulta muito, A entrada 15%, mais 6% passa para 21%. E a gente sabe que a velocidade de vendas, falando um pouquinho do comercial, né? A velocidade de venda de loteamento é a facilidade de compra. Né? Então, se você realmente começa a dificultar muito a venda ali, o cara já começa a pensar, melhor comprar um imóvel já pronto, você começa a concorrer com... Mas agora me explica a diferença, porque na prática comercial eu não tenho. O que isso quer dizer, assim? O loteamento é mais fácil de comprar do que um apartamento? Então, porque a análise de crédito é outra? Isso, tem loteadores que fazem uma análise muito rasa, né? ruim. E a gente já está até partindo já para essa pergunta, né? Que a gente vai tocar já para esse assunto. Comercialmente falando, se você hoje restringir demais a compra, você vai ter uma velocidade de venda muito menor. Se você começa, além de restringir, começa também a cobrar uma entrada, hoje infelizmente, né? Assim, 10% já é um valor muito alto, que está sendo difícil. Porque a pessoa ainda vai ter que construir a casa dela. Vai ter que construir e pagar ali durante... Mas tem financiamento para construir a casa, não tem? Mas somente para empreendimento já pronto, né? Tem que ter o TVO da obra. Isso. Mas você sabe que para nós... Então, você vê, o comercial só arruma problema para mim, né, Larissa? E você quer... faz muita venda nossa cair. Eu tô ouvindo vocês e eu tô pensando assim, que a grande dificuldade é equilibrar. Porque de um lado... Tem a velocidade de vendas que precisa ter, mas aí aumenta o número de inadimplência. Então, mas o que adianta vender se depois de 3 meses vai rescindir? Mas o problema é que é isso, né? Não quer dizer, porque hoje, como se diz, né? Querendo ou não, tem uma parcela da população que está com o nome negativado, aí a compra do lote é uma alternativa para essa pessoa. Entendi. Então, assim, é uma questão social também do país, da condição financeira do país. Isso. Então, assim, essa empresa de nacional, que tem sede em São Paulo, eu vou falar o nome aqui, Alphaville. Sim, conheço. Ela foi com essa política e ela, no meio do caminho, ela falou, não, cancela a transferência. Não, cancela o valor da transferência agora. Nós vamos colocar no contrato, nós vamos dar 6 meses para poder pagar. E se ele não paga, ele que recolhe. Se o cliente não paga, o Alphaville que recolhe. Só que aquela questão do comercial, a gente perdeu o calor do lançamento. Então, para você poder recuperar... É muito difícil. Aquilo ali... A venda é muito emocional, né? Então, tem fatores ali que... O direito, ele é 100% racional, né? Ele é fato, ele é concreto. A venda é muita emoção. Então, assim, qualquer detalhezinho que você peca, para você recuperar aquilo ali é muito difícil. E, querendo ou não, o dinheiro do lançamento ajuda muito o loteador a fazer as obras. Então, assim, se ele arrancar bem com as vendas, né, ele consegue ter que capitalizar menos na obra, recurso próprio, né? Então, ele acaba que, às vezes, ele prefere correr o risco jurídico, aí você deve ver muito na prática, né? Ele prefere correr o risco jurídico para poder dar velocidade na venda. O problema é que a gente entra num ciclo sem fim, porque essa pessoa que comprou na emoção e de fato não tem condição para comprar, ele vai pedir a rescisão do contrato e vai ser pior, porque aí o loteador vai ter que devolver. Já pagou a corretagem, né? Porque na verdade a corretagem, vocês fazem contrato direto com o cliente, né? Só que acaba pagando a corretagem. Tomara que mesmo mude essa lei também, porque foi uma lei que demorou a sair, acho que foi 2017. Foi que a mesma do distrato, na própria lei do distrato, deixar claro que você tem que falar quem é que está pagando a corretagem. E aí parou com aquela história de colocar dentro do valor do preço e tal. Mas aí o loteador ele vai acabar tendo que devolver o valor com 90%, enfim, se não aplicar a lei do distrato, né, que é a lei que está no artigo 32 e seguintes lá, a da 6766, ele vai ter que devolver com retenção baixa e às vezes acaba sendo um problema maior para o loteador. Se fosse loteador, se eu tivesse um loteamento meu, eu não ia querer vender rápido, mas eu ia querer ter venda sólida. Mesmo porque, um dado importante, essa ficha que é feita na análise de crédito, ela é juntada no momento do distrato para provar, porque muita gente compra não só para morar, né? Muita gente investe. Então, essa pessoa que investe, ela viu que o loteamento não aumentou tanto o valor, ela pede a rescisão do contrato. Então, inclusive, eu estou criando uma defesa padrão
A gente está criando lá pela CEBIC, pelo Secov. Eu estou fazendo uma defesa padrão que a gente vai distribuir gratuitamente para todos os loteadores, porque a gente está percebendo que as defesas estão sendo muito mal feitas. E não vou falar que é culpa de advogados, às vezes é, mas às vezes também não é. Às vezes o loteador não valoriza muito o trabalho do advogado e acaba fazendo copia e cola, e não é copia e cola. Cada defesa tem a sua particularidade, tem que tomar o cuidado necessário para você ter sucesso, né? E essa ficha tem que incluir na defesa, para falar, olha, a gente fez uma análise, ele tinha como pagar. Porque eles aparecem lá falando assim, eu não tenho como pagar, mas na hora de comprar ele falou que ele tinha como pagar, e ele não está desempregado, ele não está... Então, assim, eu como loteador, eu não ia querer vender rápido, assim, eu ia querer vender sólido. Era uma pauta que a gente tinha aqui, né? O que você recomenda para os loteadores avaliar nesse momento dessa ficha, né? Desse cadastro ali, para evitar inadimplência lá no futuro. E tem que contextualizar também, que foi uma coisa é meio difícil, né? que a gente até conversou bastante. Tem muita renda informal no Brasil hoje também. Então, como que a gente faz isso, sabe? Assim, para tentar equilibrar esse pratinho aí da inadimplência e do distrato. Assim, eu acho que eu não tenho uma mágica, né? Eu acho que, assim, todo trabalho bem feito, ele dá resultado. Eu acho que o grande problema nosso é fazer a coisa num volume muito alto que não presta atenção, e não só de análise de ficha, de documento, para registro lá na frente do contrato. Se você não tiver com todos os documentos em ordem, você não vai conseguir registrar. E a hora que ele estiver inadimplente, você não vai conseguir pedir o documento para ele. Então, assim, tem que tomar cuidado com a parte toda documental para ver se está regular, se tem certidão de casamento desses compradores e tudo mais, e fazer uma ficha bem feita, né? Porque hoje a gente sabe que a gente tem a proteção do consumidor contra o endividamento. Então, você tem que provar que você fez uma análise que ele podia comprar. E se ele não pode comprar, gente, não vende. Desculpa falar. Desculpa, mas assim, eu acho que não pode comprar, não vende, sabe? Agora, acho que quanto à renda informal, você consegue provar com extratos de banco, né? Que tem muita renda informal se bem que o Uber tem, né, como provar, né, a renda, né? Tem. Mas tem muita renda informal que você consegue provar. Acho que imposto de renda talvez a pessoa não pague todo o imposto, né? Mas eu acho que extrato bancário, movimento, você consegue provar, né? Então, eu acho que é fazer um trabalho bem feito, uma análise de crédito bem feita, para não dar trabalho para o jurídico, gente. Porque depois vai vir o problema 2 vezes maior. Esse dinheiro da obra, ele não vai ter lá na frente, porque o judiciário vai mandar devolver e ele não vai ter o dinheiro da obra do mesmo jeito. E curiosidade, né, pessoal minha aqui, como que você vê hoje os loteadores nessa maturidade? Os seus clientes estão maduros já? Ou você vê realmente muitos loteadores que ainda não têm essa maturidade de entender que... A questão do contrato, você fala? Dessa questão da importância de você fazer o processo correto para você não ter problemas lá na frente. Chega para você muito clientes que fizeram tudo errado e agora vem te pedir socorro, ou não, os clientes que você atua, você já tem clientes que você já conseguiu educar, vamos falar assim, e já estão fazendo corretamente. Sim. E qual conselho você daria para esse loteador que está fazendo errado e está nos escutando, e que às vezes está fazendo errado até por falta de conhecimento do tão sério que é essa parte de documentação e contrato. É uma jornada muito longa, né? Às vezes, se é o primeiro loteamento, a pessoa não sabe o que vai acontecer lá na frente. Olha, o que eu acho, né, é que eles têm que ter uma assessoria desde o... Eu falei isso na jornada de loteamento. Eu acho que o grande erro do loteador hoje no Brasil é não consultar um bom advogado do setor desde o início. E não é só na hora de vender, sabe por quê? Se você tem um advogado bom, você consegue negociar essa questão do IPTU com o procurador municipal no momento certo. Por que no momento certo? Porque a prefeitura também quer o dinheiro do IPTU do lote. Né? A gente está falando de uma gleba bruta que vai se transformar em um monte de lote que o IPTU vai dobrar o preço. Se você consegue entrar no momento certo, com o argumento certo, você consegue negociar com a prefeitura. Então, assim, ter um advogado bom é essencial, primeiro, né? Eles acham que advogado de loteamento... advogado faz família, mas ele também me dá assessoria aqui para o loteamento. Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Respondendo a sua pergunta, eu tenho casos bem piores, que não está preocupado só com o contratante. Eu tenho um caso de clientes, por exemplo, que venderam mais de 1.000 lotes, por exemplo, em Goiânia, com alienação fiduciária. Não deu registro. Por que não deu registro, Kelly? Aí chegou para mim. Por que não deu registro? Gente, você assinou um contrato de alienação fiduciária de forma eletrônica, que é o que eu sempre falo que tem que fazer, gente, não façam mais contrato físico, pelo amor de Deus. Façam de forma eletrônica. Inclusive, eu dou aula de registro eletrônico, né? Fui uma das pioneiras. Fiz o primeiro lançamento de registro
eletrônico no Brasil, foi um sucesso. A empresa até hoje usa tudo eletrônico. Mas, enfim, ele pegou a assinatura errada. Ele assinou o contrato pela DocSign, sem o certificado digital. E até hoje no Brasil a gente não aceita contrato só pela DocSign, aquela assinatura. A gente tem 3 tipos de assinatura. Ainda é necessária a A gente assinatura. comete muito erro, viu? Porque Muito. todos os contratos que a Olha, gente assina lá, Ele até abaixou. Ele deu uma encolhida agora. né? só, tipo assim, eu fico até, assim, Não dá registro, Myron. é, Não dá registro. mas na verdade, aí vem outra questão, porque na verdade, por não ter poder de público lá em Minas Gerais, o contrato nosso de cumprimento para fazer a escritura, ele não vale de nada. Tudo bem, é porque você está pensando que você vai ter que fazer uma escritura depois. Mas se você estiver falando de compromisso de compra e venda, ele pode ser registrado e pode ser retomado. Você não precisa fazer uma escritura pública. Nesse caso, o seu é só para alienação fiduciária. Se você estiver falando de compromisso de compra e venda, o que acontece, ele é passível de registro, sim. O que eu vejo que Não acontece vem me enganar, não. Quis criar uma o que eu vejo que desculpinha aí. acontece muito é essa questão. O contrato é de alienação fiduciária, mas ele não é levado para registro. Eu acho que É que lá é um caso à parte, lá você vai ter que fazer por enquanto, porque isso vai cair, a escritura pública. Mas tá bom, a gente tá falando de Goiânia. Uhum. É um caso que ele fez o contrato e pegou a assinatura errada. Até hoje a gente não tem validade para a assinatura da DocSign. Né? A gente tem a discussão lá, e eu não vou entrar no mérito aqui porque é muito longa, se vale. Então hoje o que a gente tem? O certificado digital para entrar no cartório de imóveis e o GovBR, que tem uma discussão se vale ou não vale, e o GovBR você não consegue compartilhar o fluxo de assinatura, então não é bom usar. Sim. Então, assim, temos que ter assinatura. Então, nesse lançamento que eu fiz em 2020, por uma empresa, por uma loteadora grande que eu atendo aqui, que eu faço tudo para eles, né? Você falou de qual cliente. Eu tenho cliente de todo tipo. O cliente que faz tudo errado e me procura. Eu tenho cliente que já está fazendo tudo certo. Então, assim, graças a Deus, essa empresa já faz tudo muito certo. E a gente fez o primeiro lançamento em 2020. Eu coloquei uma pessoa dentro do stand para fazer os certificados digitais. E foram todos assinados com certificado digital. De lá para cá, nunca mais a gente teve um papel, assim, de assinatura de contrato. E foi um sucesso, né? Mas tem que ter uma assessoria, gente. É assessoria para só responder. Tá certo? Não tá certo? Pode? Não pode? Porque eu não sei nem como que esse cliente fez, porque depois eu não falei mais com ele, não segui, nem... Porque ele ia ter que fazer um mutirão para chamar os 1.000 clientes lá para assinar com o certificado digital. Eu até coloquei uma pergunta aqui, já de quem tá fazendo errado. Tá vendo? Quando a inadimplência já aconteceu, Sim. né? 90 a 120 dias ali. Tem um mínimo que é... Um mínimo de dias? tipo assim, não, 60 não Não é considerado ainda. a lei não permite. Tá. Ou não, eu posso colocar Então, o mínimo que eu quiser. A lei 9.514, ela existe uma previsão de 15 dias. Agora, com a reforma que teve nela, com aquela lei do marco das garantias, ela fala que a parte pode escolher. Mas se você não escolher, fica os 15 dias. Então, não tem um prazo mínimo nem máximo, né? Entendi. E quais, Tem um mínimo, aliás. quais cuidados que o loteador precisa tomar ao fazer o distrato unilateral? E quais os riscos de fazer isso errado? Você entendeu a pergunta? O distrato unilateral que você chama é aquele que eu pego um compromisso de compra e venda ou uma alienação fiduciária que não está registrada. Isso. E distrato unilateralmente mandando a Uma notificação R, e edital. telegrama. Eu faço muito isso no escritório. Ótima pergunta, porque muita gente está fazendo errado também. Primeira coisa, gente, pelo amor de Deus, vão até o local e vejam se não tem construção. Básico, né? Tirem uma foto da casa com a data, eu ia falar jornal, mas aí vai denunciar a minha idade, né? Com o aplicativo, que agora é o aplicativo, né? Tira a foto já com o aplicativo certinho, com a data que não tem construção lá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu tomo cuidado com o valor pago. Porque se a gente está falando de um lote que custa 200 mil, a pessoa pagou 150 mil, eu não vou fazer um distrato unilateral. Porque vai dar problema. A gente vai ter problema. A pessoa não vai deixar os 150 mil na mesa, né? O que eu gosto muito de colocar, que eu faço nos distratos unilateral, a gente deixa um valor máximo, né? Assim, então nesse caso que o lote vale 200 mil, até 50 mil a gente retoma de forma administrativa. E os cuidados, mandar a notificação no endereço do contrato, que está no contrato, por e-mail, porque hoje em dia a gente já tem que colocar o e-mail. E eu gosto, se for uma empresa mais, digamos, conservadora, eu gosto também de mandar no endereço do lote. Por quê? Porque as normas da corregedoria, para retomada de lote, para alienação fiduciária, ela exige que eu faça a intimação no endereço do lote. Ah, Kelly, mas vai estar vazio.
manda por AR, custa R$6, sabe? Uhum. Então eu faço isso. Ah, mas a notificação veio negativa. O que eu faço agora, Kelly? Mando um edital eletrônico. Já tenho, eu faço um escritório, gente, tudo eletrônico, tá? Eu não uso mais papel para nada. Eu uso edital eletrônico, faço edital eletrônico, né? Que a gente paga um valorzinho que é super barato e consegue ter a informação no e-mail que a pessoa recebeu aquele e-mail pelo IP da máquina dele, Sim. né? E guardar tudo isso na pastinha com a foto da casa que não tinha construção, porque aí você vai retomar esse lote de forma administrativa, vai mandar na notificação que se ele não aparecer para pagar, o valor de devolução vai estar disponível para ele e você vai vender o lote de novo. E essa notificação Quais são os tipos, né? Sim, na minha prática lá, né? A gente usava a R, aí passou pro Telegrama, mas que já recebi alguns conselhos que o cartório de documentos, né? Que é Não precisa. Não precisa, não. Dinheiro jogado fora. Pode fazer por AR só. Não precisa nem Telegrama, não. Não, porque você não está seguindo nada que a lei fale. O que o juiz vai querer saber é se você usou a boa-fé. Poxa, eu usei a boa-fé, eu tentei notificar, eu mandei no endereço dele, eu mandei no endereço do lote, eu mandei por e-mail. Eu mandei um edital eletrônico, já que eu não localizei ele, eu tirei a foto, né? Tem uma cliente que eu não concordo com ela, mas ela é muito conservadora e o que ela faz? Ela deposita o valor em juízo da devolução. Aí a gente entra com a ação de consignação em pagamento. Entendi. Dá um baita trabalho. Eu acho uma besteira, eu acho que o judiciário já não tá bem, né, gente? Tá cheio de ação, né? Dizem que temos 200 milhões de habitantes para 100 milhões de processos. Olha isso. Ou seja, um processo, né, para cada 2 pessoas. Então, eu não entraria, mas ela entrou e tá dando certo, porque a hora que o juiz vê que a gente fez tudo, que a gente decretou a rescisão com base, né, no contrato, porque fala lá no contrato que se ele não pagar vai estar destratado. Mesmo eu não seguindo o que está na lei 6766 ou na 9514, tem dado certo e o juiz manda levantar o dinheiro, né? Não está no script, mas eu quero fazer uma pergunta que você falou sobre a questão da devolução. Vamos fazer uma simulação aqui que a multa deu R$50 mil e o cliente pagou 30 pegou mil. Um caso bom, e por causa de loteamento que a multa deu 50 mil, você está considerando o valor que ele pagou ou você está considerando a lei do distrato? Vamos considerar a lei do distrato, tá. 10%, mais 25% sobre o valor do pago, contrato. Tá? Aí vamos supor que a pergunta o valor da multa é maior do que o valor que ele já me pagou. Você entra com processo, vamos supor também que está devendo associação, então, eu não entendi a sua pergunta. Condomínio. É que nesse caso, o lote é muito líquido para a empresa. Então, nesse caso, ela não quis discutir. O que ela fez? Ela só descontou 25% do que ele pagou e depositou o valor, o resto, ou 50%, entendeu? Eu não entrei no mérito da lei, eu não quis. Como ia para o judiciário, e tem a discussão do judiciário até hoje, se vale ou não a lei, né? Se o STJ vai aplicar ou não, a gente não quis confrontar o judiciário. Então, a gente foi da melhor forma possível. Aplicamos uma multa de 25% do valor pago, depositamos em juízo e aí não deu problema. Mas você aconselha os seus clientes, tipo assim, se caso o cliente ficou com lote, está devendo associação, está devendo IPTU, o valor de prejuízo que ele deu para a empresa com a multa é maior do que o valor pagou, você entra com um processo. Eu não entraria. Eu, Kelly, se fosse a loteadora, não entraria. Eu queria só esse conselho, porque eu também acho que não é legal. Não entraria. E as pessoas... Assim, vamos falar, eu adoro estatística, né? Se eu não fosse advogada, eu ia trabalhar com estatística, eu adoro. Assim, eu sei que menos de 5% reclama. A maioria aparece extrajudicialmente ou não aparece, então eu não faria nada. Eu acho uma baita energia jogada fora. Pra gente já ir finalizando, e eu vou falar que eu tô surpreendida. Já deu 1 hora, né? Não é possível. Deu 1 hora? Ainda não? Mas tá quase. Já recebi um aviso ali do marketing. Nossa, que Mas rápido. eu falo assim, e eu Não, é que inclusive, loteamento tô dá pra admirada, falar. porque eu achei que ia ser um episódio difícil por não conhecer nada, mas tô entendendo tudo. Você tá entendendo tudo. É porque são as dores dos seus clientes, né? Exatamente. E são dores, assim, são dores muito pesadas, né? Porque acaba que o loteador tem que pagar IPTU de um lote que não é dele mais, que ele já vendeu e que a pessoa tá lá, acaba tendo que comprar a casa construída metade, porque a benfeitoria, o judiciário tá mandando devolver. São dores muito pesadas. E com o prazo que a gente está trabalhando de financiamento, a inadimplência é um fato que vai acontecer. E como é que tá eu que te pergunto agora, continua péssima as taxas de juros, porque até outro dia tava muito ruim, continua muito ruim, né? Não teve nenhuma melhora. A taxa está em 15% ainda, né? Meu Deus, é muito alto. E aí o mercado de loteamento, ele tem, assim, por incrível que pareça, né? Tipo assim, hoje o mercado trabalhando ainda com uma taxa de juros 0,75
né? Mais um tipo de correção, IPCA, IGPM, Sempre que eu ainda falo com os clientes, assim, ainda é juros, mas é uma taxa muito baixa, que compara até com taxas de banco, dependendo do financiamento. É. E essa facilidade, aí que vem essa questão de tentar achar esse equilíbrio, né? A facilidade do cliente comprar um lote é muito mais fácil que comprar um imóvel através de financiamento bancário. Então, assim, Sim, e as o regras loteador são assumiu outras. esse papel de financiador, né? Pena que o STJ e o Judiciário não entendem esse papel que o loteador assumiu, né? É. Porque esses julgamentos, eles não levam nem um pouco em consideração o papel institucional e social do loteador, não só de moradia, que nós temos quase 7 milhões de déficit habitacional, mas de emprego, né? Sim. Agora, eu trouxe aqui, eu esqueci até de comentar antes, eu queria só fazer um comentário, gente, ninguém tá sabendo disso, mas é muito importante se tiver a mudança da taxa Selic. Hoje em dia, a gente teve uma alteração que foi com a Lei 14.905 de 2024 agora, que trouxe uma nova regra falando que se você não tiver a previsão de correção, a taxa de correção monetária no contrato, vai ser o IPCA, né? E se não tiver a taxa de juros, vai ser a Selic. Então, hoje a nossa regra é a Selic como taxa de juros, e aí ele não deixou claro se é juro remuneratório, qual é o limite, se é o moratório. E qual é o problema disso para nós loteadores? O problema disso é que nós temos no Brasil a lei da usura. Ou seja, eu não posso cobrar juros acima do dobro da taxa legal. Você está falando de 0,75%. Lembra que a gente usava aquele raciocínio, não posso bater os 12% ao ano? Então, enquanto a taxa Selic está De juros ou de juros mais correções? de juros, Tá. né? Enquanto a taxa Selic está alta, tá ok, porque eu não vou estourar nunca o dobro da taxa legal, né? Só que se abaixar, eu tenho que lembrar e tenho que tomar cuidado, porque a gente está falando agora de um juros, juros, né, moratórios, e aí a gente não sabe se é remuneratórios ou moratórios, né, para cobrar. A gente está considerando que é remuneratório, limitado ao dobro da taxa Selic. Então, hoje está todo mundo tranquilo, porque a taxa está alta, mas e se abaixar, não sei se vai abaixar, a gente não pode ter uma taxa, não poderia ter uma taxa fixa no contrato, ou tem que criar uma cláusula no contrato, ou tem uma variação mensal, que vai dar muito trabalho, né, para a parte contábil, se bem que a gente já vai ter muito trabalho com a reforma tributária, né, só mais um trabalhinho a mais. Ou fazer essa dedução no final do ciclo ou do ano, para você não ficar com uma cobrança ilegal no seu contrato. Então, assim, ainda não estamos com um problema, porque ainda a Selic está alta, mas a partir do momento que ela tiver, se ela baixar, a gente tem que tomar cuidado para não estourar o dobro da taxa legal. E é até bom a gente trazer a data do episódio, né? Que a gente tá gravando em novembro de 2025, porque tudo muda muito rápido, né? Tá mudando então, muito rápido. às vezes você vai estar ouvindo outro mês, né? Porque esse episódio vai ficar eternamente aí no YouTube, no Spotify. Exatamente. E aí já tá tudo diferente, né? Exatamente. Importante trazer isso. Essa você não sabia, né? Te Essa peguei. Não. Eu tô achando que o Mário vai sair desse episódio já cheio de mudanças. Da assinatura já foi uma que já deixou ele desequilibrado ali. Pelo amor de Deus, não, porque o compromisso de compra e venda você pode registrar. Eu acho que sim, né? A gente não quis aprofundar, mas vale ter um episódio só sobre assinatura eletrônica, porque Pode realmente hoje hoje maior prazer. eu observei isso. É muito fácil a assinatura eletrônica, você está errado. Muita Pode fraude, muita fraude. Até o GovBR foi fraudado várias vezes. Aí, né? assim, você pede o cliente não coloca o e-mail da minha prima, da minha tia. Mas como é que depois eu vou comprovar que essa prima, essa tia foi ela, né? Exatamente. Então, você falando aí que é necessário ter o certificado, sim, né? Sim, sim. Então, e fica a dica aqui, porque a nossa dor lá atrás, né, do mercado, era porque a gente não tinha uma empresa que conseguisse fazer um certificado só para assinar o contrato. O certificado é caro, né? Vamos falar a verdade. Sim. Ele é caro. Só que eu não preciso de um certificado para um ano. E aí a gente conseguiu naquela época uma parceria com uma empresa que veio para ser concorrente da CertSign, que era Digital Sign na época, ainda tenho relação com eles. Eles criaram um produto que valia só 3 meses. Então ninguém sabe disso. Se eu assino um contrato hoje, em novembro de 2025, o meu certificado pode perder a validade daqui 3 meses, só que o contrato eternamente vai ser passível de registro. E o certificado hoje custa R$60. Então, nesse lançamento que eu fiz em 2020 para a empresa, a gente pagou o certificado, porque cliente adora ganhar
ganhar presente. É. E é muito mais barato, eu até escrevi um artigo no Valor Econômico sobre isso, é muito mais barato você ter um contrato eletrônico, onde você paga o certificado do cliente, do que um contrato físico, que você vai ter que levar para registrar fisicamente no cartório de imóveis, você vai gastar, vai emitir CO2, você tem até um apelo ambiental. Ele é muito mais rápido de registrar, mais barato, e você paga R$60 para ter um certificado e dá para o cliente, ele vai ficar feliz. Porque ele ganhou um presente ainda da loteadora. E além disso, tem Eu não tinha o marketing na época, mas eu fiz esse marketing. Arrasou, Né? arrasou, Ó, brilhou. Pois é. E além dessa boa prática da assinatura digital, o que você também vê aí nos seus clientes de boas práticas que diminuíam a inadimplência? Aqueles cuidados que eles tiveram ali no início, nesse preparo de contrato, e que você viu que realmente trouxe resultados e diminuiu bem a inadimplência durante o processo? Olha, é uma excelente pergunta. Sabe o que eu acho que falta para os loteadores? Eu não sei se sobra margem para isso, né? Mas o que falta é ter depois da entrega do empreendimento, ter uma associação, se tiver associação de moradores, uma associação de fato viva, um aplicativo que receba as reclamações deles de forma eficaz. Gente, os clientes só querem ser ouvidos. Sim. A maioria, se não é cliente que perdeu o emprego e não consegue pagar a parcela do lote, eles querem ser ouvidos, eles querem ser atendidos, né? Por isso que a gente tem... Quando você trata o cliente de uma forma legal, de uma forma que ele está sendo atendido, a gente percebe que a inadimplência cai. E, claro, ter um bom corpo para atender essas pessoas já quando querem inadimplência, para explicar, às vezes, a razão de atraso de obra, ou até oferecer alguma vantagem, porque isso inibe bastante a questão do distrato, né? Agora, inadimplência, eu acho que tem gente que compra o lote, constrói a casa e esquece de pagar o lote. Então, tem gente que também se atrapalha por causa da construção, né? Então, eu acho que uma boa cobrança, uma cobrança bem feita, o que eu falo muito lá no escritório que eu percebo. Quando a cobrança é feita pela loteadora, o retorno é 1. Quando a cobrança é feita pelo escritório, o resultado é outro. Não sei se você percebe isso lá na sua empresa. Dá medo. Então, e o loteador não sabe, mas para passar a cobrança para o escritório, porque quem paga o honorário está no contrato, é o cliente. O loteador não paga nada de terceirizar, né, essa cobrança. E eu percebo Legal, isso, né? A inadimplência, quando é transferida para nós, que nem tem um caso de um cliente meu lá de Sorriso, que eu estava falando com a advogada deles esses dias, ela já mandou 2 vezes, a pessoa nem respondeu. A partir do momento que a advogada que entra em contato, muda a história, né? Começam a responder o WhatsApp, começam a responder a notificação. Então, a história é outra. É uma boa dica. Eu acho que você ter um selo de um advogado, nem que você faça tudo internamente, mas você combina aí com o advogado para usar o nome, sei lá, né? Eventualmente fazer uma parceria com o escritório, vale muito a pena, melhora muito. Gostei muito da dica. Ter um relacionamento bom com o cliente, caso com esse relacionamento não deu certo, você passa para o escritório para poder tomar as providências. Mas essa parte de relacionamento é bom, eu fico aqui pensando no marketing, né? Porque quando o cliente não é ouvido também, o que esse cliente vai na rede social, diminui o seu empreendimento. Assim, ele não tem a noção de que quando ele tá ali falando mal do empreendimento, ele tá até desvalorizando o próprio bem dele, né? Que é uma coisa também que eu fico pensando assim, Mas você quer saber? Eu vou falar a verdade. Eu vou dar um exemplo aqui, depois você não... é um exemplo meu de consumidora. Eu comprava muita roupa naquela loja feminina Brooksfield, fala, né? Eu amava. Aliás, essa camisa é de lá. Gente, meu marido me deu 3 blusas no Dia das Mães. Juro, eu usei 2 vezes uma blusa de malha, a blusa desbeiçou completamente. E eu fui reclamar. Gente, eu sou cliente, eu compro tudo lá. Essa calça de lá também. Gente, eles nem me ouviram. É frustrante. Tipo, aí você pensa que você eles não me ouviram. Lote, que é um sonho da pessoa. Eles assim, não me ouviram. É o sonho da vida dela. Assim, né? eu só queria que eles pedissem pra eu levar a blusa na loja, pra eles verem a blusa. Eles não quiseram ver minha blusa. Foi mau uso. Eu falei, filha, não foi mau uso, porque a moça que lavou as outras 2 que eu ganhei de malha também é a mesma que lavou a branca. Não foi mau uso, é o tecido. E eles não me ouviram. Sabe o que eu fiz? Reclamei. E nunca mais eu comprei roupa lá. Então, assim, isso é muito frustrante. Então, assim, talvez eles não quisessem trocar, deveriam ter trocado, porque eu sou uma boa cliente, mas não trocaram. Então, eu entrei com a ação, né? Porque eu não ia deixar assim... Advogada não deixa barato. Não, mas assim, não é pelo valor, que o valor não é alto, mas assim, para eles não tratarem consumidor assim. Sim. Mas eu acho que eles deveriam ter me ouvido. Mas é um exemplo simples, mas eu acho que traz muito pra realidade. Agora pensa, no caso de uma camisa, de uma blusa, a gente já se sente frustrada. Imagina um lote. Que às vezes é o único imóvel que a pessoa vai comprar na vida dela. Eu não quero aqui denegrir a imagem do meu amigo, mas, poxa, corretor mente, não mente?
Ele exagera, eu acho. Eles exageram muito, coisas que o loteador não mandou falar, eles falam. Eles falam coisa errada porque eu sei, porque Não, mas assim, eu recebo os processos. É. E nos processos eles colocam WhatsApp, fala de coisas que não tá no produto. A gente tem que ser até o que tá no produto, ao que tá no memorial do produto. E aí ele só quer ser ouvido. E talvez se o corretor falou coisa que não devia, poxa, dá uma compensação pra ele. E não precisa ser de muito, a gente tá falando de pouco, a pessoa só quer ser ouvida, juro. Eu sou assim. Não, mas é a maioria das pessoas mesmo. Já tive vários casos também que a gente no marketing tem que tentar resolver, de gestão de crise mesmo, porque começa a reclamação, seja de entrega, seja E aí vai de... pro Reclame Aqui, piora Isso, tudo, né? E aí, assim, vai diminuindo muito também. E a imagem da loteadora é algo muito importante, né? Muito. Porque, querendo ou não, se ela for uma loteadora com uma visão, ela não vai construir só aquele ali. Sim. Aí, quando constrói o outro, o pessoal lá do outro empreendimento fala, não comprem dessa loteadora. Então. Porque ela não escuta. Então, assim, eu acho que às vezes o loteador ele não tem noção do peso que isso impacta, inclusive em vendas. Porque E, aliás, uma coisinha difícil. boba que ele fizesse, chamasse o cliente para um café para Um ser café, tratado com pessoalidade, exato. desse um brinde, uma caneca aqui do loteamento e um descontinho de R$100, 200 na parcela, sei lá. Já resolvia, Já né? resolvia. E, de novo, né? O relacionamento com o cliente não é de 2 meses, 3 meses. É de 150, 180. É um casamento, 200, né? É um casamento. Mais do que muitos casamentos. Muito mais. Na média Se olhar nacional, a sim, média né? aí, era de divórcio, sim. Então, Mas a gente realmente, nosso marketing já tá falando que deu horário. Você tem mais alguma pergunta, Não, Myron? muito bom. como A gente loteador? O aprendizado de hoje, né, é este, que tipo assim, a gente tem que fazer da forma certa para poder evitar os problemas futuros, né? Então, assim, por mais que tenha essa questão do comercial, querer algo mais fácil, menos burocrático, isso. a gente precisa se cercar ali, porque realmente depois que vem um problema mais problema sério mais com difícil. casa, a inadimplência, o país, né, pode ter uma crise financeira e a inadimplência Exatamente. ser muito alta e essa inadimplência chegar a quebrar Exatamente. a loteadora. Então, fazer da forma correta é o melhor caminho. Procurar um profissional especializado, igual a Kelly falou. Procurar um profissional da área, que entende, que conhece a Que dor, não são muitos bons que já também, viveu né? A gente várias sabe disso. regiões, vários cenários para poder... E vai conseguir colocar nesse contrato, vai conseguir adequar o que ele precisa no contrato, criando regras específicas, né? Regras específicas para que fique bom para ele também, né? Então, dá para melhorar bastante nenhum contrato é igual ao outro, gente. Os Nem empresários bom, né? que pensam assim, nossa, eles erram tanto. E eu vejo que esse é um grande erro também, Grande. né? Ela me deu cutucar ela também, a Kelly. Faz os contratinhos mais com menos folhas. né? Então, eu sei, mas você sabe que não, mas você tá certo. Você sabe que eu tava outro dia numa empresa aqui em São Paulo, em Pinheiros, e o pessoal falou isso, meu Deus, mas o contrato é muito grande. Eu revisei o contrato. Tantos anexos. Então, eu revisei o contrato, sei lá, tinha 36 folhas, caiu pra 30. Ah, deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Comi 6 folhas. Mas é porque o judiciário também é culpado, porque ele exige que tudo esteja escrito, né? Sim. Talvez o que a gente possa fazer, que ajuda muito, é fazer aquele contrato em visual law. Eu tô querendo um cliente me contrate, vou fazer um contrato em visual law, né? Porque sai caro, fica Fala um muito pouquinho tempo. pra gente. O visual law é que você não faz... Sabe esse contrato cansativo? Tipo, que você vai lendo a folha, sim. horrível? Então, o visual law é quando você vai fazendo tudo colorido. Infográfico. Fica Infográfico, visualmente, né? mas você tem que contratar alguém que faça isso, tipo a Larissa, né? E quando eu fui fazer isso uma vez, eu mandei a proposta, porque a minha parte é tranquila, agora são horas de trabalho, né? São muitas horas de trabalho para fazer o marketing junto com o jurídico, mas sairia um contrato maravilhoso. Se você quiser, a gente pode conversar sobre isso. Vamos demais. Olha, vai ficar maravilhoso, vai resolver todo o problema. Muito bom. E eu, assim, a gente sempre termina, Kelly, falando o que a gente aprendeu, e eu concordo muito com isso com o Myron, assim. Eu vim aqui como leiga e, de novo, te parabenizar pela sua didática, porque Obrigada. jurídico normalmente é visto como algo chato, mal Chato, necessário, né? E eu acho que o episódio foi super leve, super prático, com dicas reais de quem vive esse mercado. E me trouxe muito essa questão da gente pensar nesse ciclo, né? Desse cuidado lá no início,
porque o ciclo é muito longo Muito. e as consequências das coisas mal feitas, de um contrato mal feito, de uma escolha errada ali de modelo. Um contrato de parceria mal feito, né? A gente, Aí é Disso outro tá falando problema, de imprensa, Não tô tem falando nem de... Fora os outros problemas que pode dar, assim. ambientais, Então, né? nossa, é tanta Ontem coisa, eu atendi, né? desculpa te interrompendo, ontem eu atendi um cliente, ele tá com um projeto em Ubatuba a pessoa que investir não quer investir mais. Depois de 5 anos eu falei, qual que é a cláusula penal do contrato? Aí ele foi se encolhendo, igual ele na cadeira. Ele, não tem. Eu falei, então agora fica difícil, né? É assim, e é uma olhada de um advogado que já tem experiência, resolve a sua vida, né? Então acho que é esse o conselho final mesmo, né? É se cercar de bons profissionais, de bons advogados. Estando na área aí, nesses 8 anos, eu vejo que são poucos advogados que de fato conhecem, assim. Eu vejo muitos clientes ainda tendo dor de cabeça com um advogado. Você me da indica família. agora, hein? Tá indicado, gente. Todo mundo de casa aí conhecer o trabalho da Kelly. E até mesmo pra gente finalizar, Kelly, eu queria que você deixasse uma mensagem final pro nosso ouvinte aí, loteador. E também como que ele pode te acompanhar, entrar em contato com você. Que eu tenho certeza que agora muitos também ficaram moidinhos na cadeira. Tipo assim, meu Deus, preciso ficar atento a isso. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar parabéns para vocês. Eu brinco nessas aulas, eu dou aula no Brasil inteiro sobre loteamento e tenho a parte institucional, né, gosto muito. Eu acho que a união faz a força. Então, essa parte de vocês divulgarem, né, gratuitamente esses conteúdos, irem atrás, e é cansativo, então parabéns para vocês. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho para o mercado maravilhoso. E é isso, para os loteadores eu acho que é tomar cuidado e estar bem assessorado, gente, porque assim, ó, é meia hora de conversa, uma pessoa com especialidade, ela resolve muito problema a longo prazo. E para quem quiser me procurar, meu nome é Kelly Durazo, meu LinkedIn é Kelly Durazo, e tem um escritório que é www. Vai estar aqui, né? Vocês conseguem colocar aqui. Conseguimos. E meu LinkedIn, Instagram também é Kelly Durazo. Me acha aí fácil, tá bom? E foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu fico à disposição se vocês quiserem falar de assinatura eletrônica ou qualquer outra coisa. Dá pra gente falar de contrato de parceria, muita coisa, né? Quando a gente fala de jurídico, tem muito pepino aí pra resolver, né? O loteamento ele tem os pilares. O jurídico, para mim, é um pilar deles muito forte. Eu acho que o jurídico ele deveria entrar como parceiro no projeto da pessoa, né? Assim, sabe, olha, deixa que eu vejo tudo, pelo amor de Deus, não solta nada sem eu ver. Deixa desde o comecinho, até o papelzinho do marketing que vai soltar, tem que olhar. Tem tudo. Tudo, né? Exatamente. E assim, não é um trabalho de, talvez, né? Não tô falando de um contrato de parceria que ele é mais demorado, aprovação de loteamento, mas a gente tá falando de coisas do dia a dia que para mim é muito fácil de detectar, né? Então, são problemas fáceis de você, num contrato de compra e venda, resolver. Pessoal, como vocês viram, a Kelly tem muito conteúdo. Então, já deixa aqui se você quer ver ela novamente. A gente tem muito assunto a tratar. E, de novo, né, quero pedir para vocês compartilharem esse conteúdo. Como a gente está falando aqui, quando a gente compartilha, o mercado todo cresce. E a gente precisa disso. É um mercado que ainda tem muito amador, tem muita gente que está iniciando e tem muitas dúvidas. Então, nos ajude também a levar essa mensagem mais longe. Obrigada, participe do nosso clube também, que é onde as conversas continuam. E até o próximo episódio. Tchau! Foi?